Gente, então vamos fazer o seguinte hoje, antes da gente entrar no conteúdo gramatical, a gente vai corrigir as questões sobre as resenhas, tá? Coitada da mestra. Então a gente vai corrigir primeiro as questões que eram sobre aquela resenha da Anne Frank, que a gente leu juntos, e depois umas questões que eram duas resenhas sobre o Rei Leão lá novo, que eu falei que eu não assisti, ainda não assisti mesmo. Daí a gente corrige rapidão isso aqui e entra no conteúdo gramatical. Porque, assim, no nosso simulado 2 vai cair resenha e a concordância verbal na voz passiva sintética, que é o conteúdo gramatical dessa apostila aí, tá? E daí a gente vai fazer uma explicação só disso, só desse conteúdo gramatical. Daí tem uma aula também que eu gravei em casa, que eu vou disponibilizar no YouTube sobre isso também, tá? Então, vamos primeiro corrigir página 21. Página 21. Então, quem não larga o pão aí, tá? Larga o café, pega lá a apostila na página 21. Bora lá. Então, o exercício 22, gente, lá, pratique. O texto Resenha o Diário de Anne Frank tem por finalidade apenas resumir a história ou também apresentar uma opinião sobre ela. Justifique sua resposta. Credo, que pergunta mais tosca. E aí? É só resumir ou apresentar uma opinião? Pelo amor de Deus. Que vergonha. Então, qualquer resenha, né, na vida vai ter, né, o objetivo de resumir e apresentar uma opinião sobre uma obra, né? Pode ser um filme, um livro, enfim. Já falamos sobre isso. Então, qualquer resenha, ela apresenta um resumo e uma opinião. Senão não vai ser resenha, tá? Aí, ó, justifique sua resposta, você coloca: qualquer resenha tem por objetivo apresentar um resumo e uma opinião, senão não é uma resenha. Meu Deus. Sem paciência para essas perguntas hoje, hein, Jesus? Palhaçada. 23. Aí, a que segmento de público a resenha do livro Diário de Anne Frank se destina? Comprove sua resposta com uma passagem do texto. E aí? Vocês acham que é para gente mais nova, que é para gente mais velha? O que vocês me dizem? Pela linguagem usada ali, se vocês voltarem lá no texto, deixa eu ver. Pelo próprio tema do livro, o que vocês acham? Não sei, né? Eu sou meio chata para falar que, porque esse tipo de livro do Diário de Anne Frank, por ter um conteúdo histórico assim ali no meio, eu acho ruim ficar falando que é para um público só. Mas, né? A apostila traz essa pergunta aí, né, Senhor da Glória, enfim. Vamos colocar que é para jovens, como a Ana Luísa disse ali. Então, seria tipo para o povo público adolescente, tá? Aí você percebe isso pela linguagem que é mais informal, né? E é pessoal. Lembram que tem uma parte que ela fala, ai, me surpreendeu, ela usa o eu ali e tal, para ficar mais próxima desse público teen, tá? Então, ela usa, por exemplo, ó, engolir a chatice da N e prosseguir com o diário. Aí seria para um público jovem, né? Tipo, ai, gente, é um livro, a pessoa, até se ela tá com 70 anos, ela quiser ler o Diário de Anne Frank, né? Mas, enfim, seria para um público jovem devido a essa linguagem mais informal, tá? Meu Deus, que preguiça. 24. Na passagem, é muito interessante ver como essa adolescente, no começo tão mimada e prepotente, se transforma em uma pessoa tão inteligente e forte. Daí o adjetivo prepotente significa, era para marcar X ali, ó. A Ana Luísa já botou letra C. Exatamente, prepotente e arrogante, sinônimos, né? Então, era para marcar arrogante. 25 traz lá, nossa, gente, por isso que eu falo que eu me estresso com essa apostila, porque daí traz adjunto adverbial, né? Tipo, ai, vocês já viram, relembrem lá sozinho, não sei, baixa o espírito da língua portuguesa em vocês e faz, entendeu? Daí, tipo, do nada surge um negócio de
É bem isso ali que a Ana Luísa falou. Não tem nenhuma explicaçãozinha antes, um negocinho, é assim, já diretão, então? Então tá bom, né? Grossa que Deus o livre. Aí, ó, nas frases a seguir, considere a posição do adjunto adverbial para isolá-lo ou não com uma vírgula. Então, assim, basicamente, para relembrar isso aqui, não vou cobrar, né? Pelo amor de Deus, porque daí seria uma aula de adjunto adverbial. Tinha que ter daí, para poder cobrar isso em algum lugar. Olha lá, ó, a Ana Luísa falou, tinha que ter aqueles quadradinho, né? Azulzinho ou roxinho ali do lado, dizendo o que que é e exemplificando, mas nem isso teve, né, gente? Então, bora lá. Então, o que que é o adjunto adverbial, gente? Nada mais é do que um advérbio. Só que daí, assim, advérbio é quando a gente vai falar de morfologia, que são aquelas classes das palavras, que são 10, né? Substantivo, verbo, advérbio, enfim. Lembram, né? Numeral, pronome. E na análise sintática, que é aquela que a gente olha, aqui é o sujeito, aqui é o predicado, daí nesse predicado tem um verbo transitivo, direto, daí depois tem um objeto direto aqui. Então, nessa análise sintática, a gente chama o advérbio de adjunto adverbial, tá? É algo que está junto do verbo, mostrando uma circunstância, especificando. Geralmente é falando assim de tempo, de espaço, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, ontem é um adjunto adverbial, tá? Aí, qual que é a regra de pontuação para colocar vírgula? Quanto mais extenso o adjunto adverbial, tipo, faz com que você tenha que colocar a vírgula, tá? Para separar ele. Se ele for curtinho, tipo, hoje não é obrigatório o uso da vírgula, mas também se colocar não vai estar errado. Mas assim, se torna obrigatório se ele for extenso. É um adjunto adverbial, são 3 palavras lá. A gente vai ver isso aqui agora. Lembrei da tia Viviane. Exatamente, a tia Viviane deu aula sobre isso aí, no 7º ano, eu lembro. Ano passado, eu lembro ela ter colocado no quadro até, gente, numa revisão no fim do ano, assim, que eu entrei numa sala, tava o quadro todo cheio disso daí. Então, daí diz lá, letra A, bora. O Diário de Anne Frank, pela primeira vez, é editado em formato de HQ. E aí? Coloca vírgula ali o Diário de Anne Frank ou não? Onde que vocês colocaram vírgula? O que que vocês acharam que é o adjunto adverbial primeiro nessa bagaça aqui? Me digam. Qual que indica assim uma circunstância de tempo? Pela primeira vez, exatamente. Então indica um tempo. Quando que aconteceu pela primeira vez? Então vocês colocam entre vírgulas pela primeira vez. Daí fica o Diário de Anne Frank, pela primeira vez entre vírgulas, é editado em formato HQ, tá? Aí seria entre vírgulas o pela primeira vez, que é o adjunto adverbial. Mas lembrem-se que eu não vou cobrar isso, senão eu tinha que dar uma aula inteira só para vocês relembrarem isso daí, tá? B. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto foi o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus. O que indica tempo aí também? Uma circunstância de tempo. Para ser o adjunto adverbial. Durante a Segunda Guerra Mundial, era tudo isso aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Aí, por ser extenso, vejam, e tá no início da frase, então a gente tem que colocar uma vírgula depois do Mundial ali. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, vírgula. Aí o Holocausto foi o assassinato, tá? Preguiça de escrever, né? Sim. Gustavo colocou durante e coloca 3 pontos ali. Então, vai até Mundial, vírgula. C. N foi presa em 1944 e morreu no final de fevereiro de 1945. O que indica tempo aí também? Aí isso é mais curtinho, né? Enfim. Aí seria em 1944. Coloca ou não coloca vírgula? Vejam que é uma coisa bem pequena.
Não, não coloca vírgula, tá, gente? Por ser pequenininho, por ele estar no meio da frase, daí não coloca, tá? Aí tem que ser mais extenso para colocar vírgula, sempre. Essa é a regra. D. Em 1947, o pai decidiu publicar o Diário de Anne Frank, tá? Então, o único sobrevivente, ele 2 anos depois, ele decidiu publicar esse diário. Qual que é o adjunto adverbial? Em 1947. Gente, pode colocar vírgula ali. Ele é pequeno, professora. Sim, como eu falei, quando ele é pequeno, aí você pode ou não. Tipo, é uma opção, não é obrigatório, tá? Mas não tá errado colocar vírgula. Então, você pode colocar vírgula. Agora, quando ela é extenso, é obrigatório. Então, aqui fica, né, uma coisa assim, é optativo ali, mas você pode colocar, tá? 26. Aí aqui já tem uma explicaçãozinha do que é inferência. Inferência é a capacidade de deduzir, de chegar a uma conclusão a partir de indícios presentes no texto. Retome o parágrafo a seguir e explique a inferência que pode ser feita com base nessa leitura. O que você pode tirar daqui que tem marcas que indicam que aconteceu, mas não está assim na cara, não está explícito. E aí? O mais triste mesmo é ler passagens do diário em que Anne sonha com o futuro. Ela planejava virar jornalista, escritora, estudar diversas línguas e diz que pretende voltar para a escola em breve. E a guerra impediu que ela fosse para frente. Sonhos que foram perdidos pelo caminho e uma vida interrompida de maneira tão drástica. Ai, gente, o que está dizendo que aconteceu com a menina aí nesse trecho? Que ela morreu, exatamente. Não está escrito assim, ela faleceu, ela foi assassinada, enfim. Mas impediu, a guerra impediu, e a vida interrompida de maneira tão drástica, é óbvio que ela foi assassinada, tá? Enfim. Então, era para colocar nessa aqui que ela morreu. O que o Gustavo falou ali, bem básico, tá? Então, a gente vai pular essa parte do sujeito paciente indeterminado, porque eu não fiz essa explicação ainda, né? E nós vamos para a página, rapidão. Página 26, é isso, Brasil? Produção, é página 26, no Pratique, número 31. Então, bora lá. Aí diz lá na página 26, né, o exercício 31, pratique. No trecho da resenha sobre o filme Minha Fama de Mal, isso aqui já é um trecho de uma resenha do filme sobre aquele cantor Erasmo Carlos, acho que é esse mesmo, tá? Se eu não estiver enganada, aqui lá, já é um idoso, né? Lá, sei lá em que anos 70 foi charmoso, bonito, maravilhoso e cantava. Dizem, né? Nunca vi uma foto para dizer também se achava bonito. Mas, enfim, daí o Chai Suede fez um filme onde ele representa esse cantor aí, tá? Beleza, vamos lá. Daí trouxeram um trecho, né? Enfim, da Jovem Guarda, exatamente. Eu já gostava mais, assim, Vanderleia, né? Que a mãe curtia, mas, assim, Erasmo Carlos não sou muito fã, não, tá? Muito obrigada, grata pela oportunidade de escutar, mas não gostei. Aí, letra A, qual é o posicionamento do autor em relação ao produto resenhado? Sobre o filme, gente, tá? Nesse trecho, é óbvio, nesse trecho da resenha, vocês acham que ele falou bem do filme ou ele falou mal? Ele avaliou de forma positiva ou de forma negativa? Daí, voltando no trecho ali, dá para perceber, quer ver, ó? Ele fala que o cara foi engraçado e tal, né? O Chai Suede. Nananã. Então, tem um momento que ele fala ali que os atores cantam bem, né? De verdade, que cantam de verdade, e isso é muito bom. Que eles fazem isso muito bem. Então, eu achei que eles avaliam de forma positiva. Que página, gente? A outra mais perdida aqui. Página 26. Tá? Então, na letra A, ele avalia de forma positiva. Porque ele, pelo menos nesse trecho que a gente teve acesso, ele fala que os atores
que o Chai Suede foi engraçado quando precisava, né? E que eles cantam de verdade, eles não estão dublando, e que isso eles fazem muito bem, tá? Então ele avaliou de forma positiva nesse trecho, tá? B. Copie do texto palavras ou passagens que respaldam a sua resposta ao item A. Então, se você colocou, como eu aqui, que eles avaliam, que o cara avaliou bem o filme, então é para você colocar um trecho que comprove a sua afirmação, tá? Então, a gente pode colocar aquele trecho que diz assim, ó, Chai Suede está muito bem no papel. Aí, esse é um trecho. O outro seria, os atores cantam de verdade e fazem isso muito bem, tá? Conseguiram pegar? Posso ir para frente, Brasil? Não, maravilhoso. Então, letra A foi, Camila? Letra A foi? Ou letra A também não foi? Tô no 31 ainda, exercício 31 da página 26. Então vamos lá, B, vamos falar de novo a B. Copie do texto palavras ou passagens que respaldam a sua resposta ao item A. Então seria entre aspas, se coloca isso aí. Chai Suede está muito bem no papel. Esses nomes dessas pessoas, né? Misericórdia. Depois a gente escreve o nome errado, reclamam. Tá? Vem com os nomes desse aí. E os atores cantam de verdade e fazem isso muito bem. Depois vê lá a Geraldina na fotonovela e fica impressionado com o nome, mas sei lá, Chai Suede para Geraldina, Geraldina tá achando melhor. Então coloquei ali, gente. Ana Luísa, eu preciso da A. Eu coloquei a resposta da B no chat aí. A A, você colocaria assim: ele, o autor, avalia positivamente o filme. Porque nesses trechos aqui, ele diz que foi bom o filme, que o Chai Suede, né, tá muito bem no papel, ele é engraçado quando precisa ser engraçado e que os atores cantam. E que cantam bem. 32. Leia a frase a seguir, identifique o tipo de citação que ela apresenta e justifique sua resposta. Nossa, isso a gente viu lá no começo do ano, tipo de citação, quando eu falei de argumento de autoridade. Então, a gente tem a citação direta. Direta é quando você copia exatamente o que a pessoa falou. Tipo, eu vi uma entrevista com uma atriz e eu copiei exatamente. Eu tenho que colocar entre aspas essa citação direta, tá? Indireta é quando eu reescrevo o que ela disse com as minhas palavras. Aí eu coloco lá, fulana disse que blá 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 blá, sem aspas, tá? Então aqui a gente tem uma indireta. E por que é indireta? Tem aspas ali, gente, nesse trecho, que diz ali, ó, com sua sabedoria, Sócrates dizia que a admissão da própria ignorância é o início, blá 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 blá. Não tem aspas, exatamente. Então, a resposta da 32 seria citação indireta, vírgula, pois não apresenta aspas. Era isso. Muito fácil. 33. A finalidade da resenha é. Aí era para marcar X em uma só. Tá? O que vocês marcaram? Uma só. Marcaram nada na 33. Então, olha lá, quando a gente estava em aula, exatamente. Saudade desse tempo. Tempo bom. Tempo bom. C, influenciar o leitor a avaliar criticamente um produto, mas o leitor ele não tem que avaliar o produto, tá? Então não é a C. Gente, ó, a resposta que a apostila dá é a letra E. Mas assim, nós sabemos
que eles querem que marque uma só, mas nós sabemos que a também está correta. Porque avaliar criticamente um produto cultural é o objetivo. A apostila não gosta da palavra criticamente, porque no que diz aqui, numa parte ali que eles colocam para professor, que é um trechinho aqui no canto, deixa eu ver se vai dar para ver aqui, ó, vermelho. Tipo, na cabeça deles, crítica vai ser sempre uma coisa ruim. Mas, gente, não é isso, né? A gente sabe que não. Que quando é crítica, a pessoa está avaliando criticamente, usando o raciocínio lógico. Pelo menos é isso que eu entendo, não que seja uma coisa ruim. Então, né, enfim. Ó, avaliar criticamente um produto cultural é o objetivo. Dá para marcar A. E a E diz antecipar ao leitor informações sobre a qualidade de um produto cultural. Faz isso, ele antecipa, né? Faz um resumo contando o que é bom e o que é ruim, tá? Então seria a A e a E, né? Enfim, quase a mesma coisa. A B diz fazer o resumo das características de um produto, né? Não é isso, bem isso. Influenciar o leitor a avaliar criticamente, o leitor não vai avaliar, sim, não é obrigatório o leitor avaliar qualquer produto. E D, convencer o leitor a consumir determinado produto cultural. Também não é bem isso, né? Enfim. Então seria A e a E. 34. É correto afirmar que em toda resenha existe um resumo? Meu Deus do céu. Daí, sim ou não? Sim. Justifique sua resposta. Quando você vai falar que uma coisa é boa ou ruim, né? Que é a parte da resenha que mostra a opinião, você vai ter que explicar o porquê que você achou bom ou ruim. Então, você vai ter que apresentar, né, um resumo da coisa. Porque senão, como que você vai dizer que aquilo, argumentar que é bom ou que é ruim? Então, pelo amor de Deus, né? Sem apresentar um resuminho da coisa. Então, seria mais ou menos essa a resposta da 34, né? Sim, pois, ao avaliar o produto, o autor deve apresentar um breve resumo da obra. Tem algumas resenhas, não sei se vocês chegaram a ler bem certinho para fazer aqui, eu li ontem, tá? Isso aqui. Aí a primeira resenha dessa do Rei Leão, nossa, apresenta um resumo assim mais até extenso, assim, uma coisa mais chata. Por que é chato? Porque a gente conhece a história, daí para nós, tipo, ai, vai fazer resumir Rei Leão, meu amor, tipo, sabe? Aí a segunda já não apresenta tantas informações sobre o enredo. A primeira apresenta bastante, tá? Então agora a gente vai para a página, vamos terminar logo, em nome do Senhor Jesus, amém, 29, tá? Para quem não viu aí, página 29, exercício 35. Diz lá, como as duas resenhas avaliam o fato de o filme apresentar imagens realistas? O que elas falaram sobre isso? É bom? É ruim? As duas resenhas. E aí? Coloca assim na ordem. A resenha 1 fala o que sobre isso? Vamos ver se vocês falam, porque eu tenho certinho o trecho ali. Na verdade, assim, nenhuma delas traz como algo positivo. Porque, reparem, na número 1, na resenha 1, ele diz assim: isso produz um estranhamento, principalmente quando os animais começam a falar. Que quando a gente liga a TV lá e tá, tipo, Simba é um leão real mesmo. Tipo, parece que você tá na savana africana. Aí o Simba fala. Eu achei estranho bem quando aparece o Scar, porque o Scar ficou muito estranho. Aquilo, sei lá, ele ficou um leão, tipo, parece mais velho. E daí ele falando ali ficou super estranho. Então, um certo estranhamento. Não avalia como positivo, né? Aí, na resenha 2, ele fala que isso tira, colocar, né, como se fossem animais reais, isso tira a parte lúdica da história. É o que eles falam, né, os autores dessas resenhas. Mas também, né, eu penso, se você vai ver o filme lá que foi, você sabe que era uma animação e que agora tá uma coisa mais real, você vai esperar o quê? Fica essa reflexão.
Mas, enfim, então era só para vocês colocarem o que a 1 e a 2 falam sobre isso, né? Então, a número 1, a resenha 1, diz que produz estranhamento no telespectador, né? Porque eles começam a falar e fica estranho. E a 2 diz que tira toda a parte lúdica, o aspecto lúdico da narrativa. Enfim. 36. A resenha 1 conclui apresentando uma avaliação do filme. Ela apresenta lá as 5 estrelas, ela preenche de acordo, né, a nota. O que é isso, tia? Gente, página 29. Exercício 35 sobre 2 resenhas do filme Rei Leão, o novo. Tá? Aspecto lúdico, o que é isso? Então, quando a gente fala em lúdico, ludicidade, a gente fala que é algo para criança, tá? Algo lúdico é isso, que brinque. Aí seria tipo, a animação é lúdica, porque, o Simba é bonitinho, porque ele é um leãozinho e é um desenho. Então, é algo lúdico. Quando você passa para algo que parece real, tira essa parte lúdica. Mas, assim, na minha opinião, gente, o filme não é tão lúdico assim, mesmo na animação. Porque você mata o pai do leãozinho, né, com aquela cena terrível da manada lá. Então, assim, para mim, o aspecto lúdico na animação também foi por água abaixo ali nessa morte. E você coloca. Eu assisti com 6, 7 anos esse filme, eu fiquei arrasada, entendeu? Do Simba lá chorando, que o pai, né? Enfim, então, eu acho que aspecto lúdico por ser animação, palhaçada, mas, né, eu tô pistola hoje, gente. Hoje não tá, hoje tô pro crime. Não tá dando hoje. Aí no 36, né, a resenha apresenta lá as estrelas, né, e ele avalia em 3,5 estrelas, tá? Não chega a ser 4. Reparem lá, a 36. Pelos comentários críticos presentes na resenha 2, qual seria, em sua opinião, a avaliação dada ao filme se a 2 não apresenta essas estrelas? Se você fosse dar essas estrelas, né? Quantas você daria pela parte crítica que aparece ali? A Maria Luísa já colocou minha resposta também. 3. Também coloquei isso. 3. Eu daria. Seria, eu acho que pelas críticas ali, assim, mais negativas, que aparecem com mais força do que na primeira, a gente tinha que dar 3, que seria menos que a resenha 1, a avaliação, né, menor do que a resenha 1, tá? Então, seria 3, porque ele apresenta mais, esse autor, me pareceu que ele apresenta mais aspectos negativos do filme, tá? A Maria Luísa falou, ele diz que é um filme mediano, sim. Nossa, eu achei tão massa o filme. Eu comecei a assistir, achei mais ou menos, só que eu só vi o começo também, tá? Então, achei mais ou menos. Não vi inteiro, né? Tem que ver. Eu nem vi, é ótimo. Então, página 30, número 37. Agora a gente tá chegando no fim, graças a Deus, a gente vai pro conteúdo gramatical. Associe as colunas. Daí tava falando do que é tratado na resenha 1 e na resenha 2, era para você colocar lá. Qual seria a sequência? Não vamos nem ficar muito. E aí? Morreram. Qual que é a sequência ali que vocês colocaram? 2, 1, 2 tinha que ser. 2, 1, 2, tá? Porque, ó, tecnicamente, exemplar, né? Falta emoção ao filme que não supera ou mesmo se iguala ao original de 1994. E talvez só se justifique por sua impressionante animação, tá? Essa seria 2. São trechos, né, que ele está recortando ali. Aí apresenta mais dados sobre a história contada, é a 1, eu falei isso, que ela apresenta muito, um resumo assim mais extenso, né, detalhes do enredo. E a última elogia o trabalho dos animadores, considerando ser ele o ponto alto do filme aí, 2. Então, 2, 1, 2. 38. Em sua opinião, que resenha está mais bem escrita e apresenta as informações mais relevantes sobre o filme? Justifique sua resposta. Isso aqui é uma pergunta e uma resposta pessoal,
tá? O que vocês acharam? Qual que tá mais escrita para vocês? A1 ou A2? E aí? A1 é uma resposta pessoal, gente. Aí vocês têm que colocar só o porquê. Tipo, é A1 porque ela apresenta detalhes do enredo. Aí, se a pessoa não assistiu, ela vai ter essas informações ali, né? Toda a historinha, que esse cara é o vilão e mata a Mufasa e blá, 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 né? A 2, assim, na minha opinião, ela vai para aspectos mais técnicos. A avaliação dela é mais técnica do que a 1. Eu achei, tá? Mas enfim. 39. Lembre-se do último livro que você leu e usando. Não vamos nem corrigir, porque, né, enfim. Aí era para você fazer uma resenha ali, né? Poucas linhas, uma resenha dele. Preguiça, tá? Então agora vamos para o que interessa aqui, que é a treta de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Então, esse conteúdo, gente, vocês vão ver que ele tem só uma página, que é explicação na apostila, tá? Está na página 22 e um trechinho do começo da página 23, tá? Mas eu fiz todo, né, produzi todo um slide e ainda gravei uma aula em casa sobre isso aqui, tá? Bora lá. Então, a gente vai falar de concordância verbal na voz passiva sintética. Nossa, professora, mas eu não sei nem o que é isso. Então, aí a gente vai ter que por partes, né? Então, a gente vai ter que relembrar o que é concordância verbal e depois voz passiva. O que é isso e o que é voz passiva sintética. Então, a gente vai ver tudo parte por parte, tá? Se não der tempo de terminar hoje, a gente vai para a semana que vem falando disso, né? Então, o que seria concordância verbal, gente? Isso aqui eu deixei tudo, não precisa copiar nada, porque além da aula estar gravada, eu deixei esse slide inteiro para vocês na plataforma Iônica. Então, tipo, eu quero copiar, você vai e copia depois, né, gente? Porque agora complica. Então, o que é concordância verbal? Eu coloquei uma definição ali, ó. Consiste na harmonia de pessoa e número entre o verbo e o sujeito da oração. Então, lembra que a gente retomou na aula passada os tipos de sujeito, tá? Por que a gente fez isso? Porque o verbo da oração, ele segue o sujeito. Então, a gente tem que saber quem que é o sujeito, porque o verbo da oração concorda com esse sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, o sujeito concorda, combina, né? O verbo concorda e combina com o sujeito. O sujeito manda na oração, tá? E o verbo segue ele. Exemplos, nossa, exemplos assim toscos eu coloquei ali. E a gente faz esse negócio de concordância verbal na nossa fala, na escrita de um texto, é uma coisa bem comum para nós, né? Ó, Geraldina foi ao shopping, tá? Quem que é o sujeito da oração? Geraldina foi ao shopping, pelo amor de Deus, eu coloquei o nome da amiga de vocês, tá? Parceira de vocês. Quem que é o sujeito? Geraldina. Então, se é uma pessoa só, eu não poderia colocar assim, Geraldina foram ao shopping. É óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. Porque é uma pessoa só. Então, o verbo ali, o ir, foi conjugado, combina, concorda com Geraldina. É isso que é concordância verbal. É ridículo o conceito, assim, se você for pensar. Aí, no segundo exemplo, eu coloquei agora um sujeito composto. Geraldina e Eduardo foram ao shopping. Então, na primeira oração, ela tinha brigado com o boy. Na segunda, eles voltam, se reconciliam. Já teve todas, já descobriram o negócio do sangue. Vão passear nos shops, tá? Acabou a quarentena já também. Então, Geraldina e Eduardo foram ao shopping. Gente, quem que é o sujeito dessa oração? Geraldina e Eduardo foram ao shopping. Pelo amor de Deus, que vergonha perguntar uma coisa dessa. E aí? Morreram. Isso aqui é muito importante, esse conteúdo, porque eu vou cobrar, ó, Geraldina e Eduardo, eu vou cobrar no simulado 2 e na nossa segunda atividade avaliativa, que vai ser na plataforma Mestre também em setembro. Já estamos chegando. Então, Geraldina e Eduardo foram ao shopping. Não podia ser Geraldina e Eduardo foi ao shopping, uma vez que são duas pessoas,
tá? Então, o verbo ele tem que estar no plural, beleza? Então, isso é concordância verbal. A Ana perguntou do que a gente está falando. A gente está falando do conceito de concordância verbal, que é algo bem tranquilo. Então, se você tem sujeito no plural, né? Duas pessoas ou mais, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito tiver singular, é um só, o verbo vai estar no singular. Isso é coisa básica. Então, isso que é concordância verbal. E agora a gente vai passar a ver o que é voz passiva sintética, para daí ver como que a gente faz a concordância na voz passiva sintética, tá? Então, o que é voz passiva, né? Daqui eu coloquei vozes verbais. O que são vozes verbais? Então, na língua portuguesa, ó, a gente tem 4 tipos de vozes verbais. Ah, mas para que serve isso, professora? Ó, nada mais é do que assim, quando você pega uma oração e lê uma oração, tá? Você vai mostrar nessa oração quem que está fazendo a ação. Quem está fazendo a ação, quem que está recebendo, ou quem que está fazendo e recebendo ao mesmo tempo. Isso é voz verbal. É indicar na oração quem faz a ação, tá? Então, claro, temos 4 tipos, mas a gente só vai ver voz ativa, porque quando a gente fala de voz passiva e ativa, as duas elas se complementam. Então a gente vai ter que ver as duas. E voz passiva, a gente não vai ver essa aqui reflexiva e reflexiva recíproca. Não interessa agora, senão seria muita coisa, tá? Então é como assim quem faz a ação? Bora lá, ó. Vamos ver exemplos. Então, voz ativa. Quando a gente tem uma voz ativa, significa que o sujeito dessa oração, que a gente já relembrou os tipos de sujeito, ele é ativo, ou seja, ele é o agente, é ele quem faz a ação, quem pratica a ação. E essa ação, ela é mostrada, qual que é a ação que ele faz, professora? Ué, é a ação que o verbo diz. Se eu coloco lá, Pedro chutou a bola. Gente, a gente vai ter o sujeito que é o Pedro fazendo uma ação, né? Então a oração está na voz ativa, porque o Pedro ele chuta a bola. Então essa é a ação, chutar a bola. Então é ridículo, a voz ativa, pelo amor de Deus. Então, ó, exemplo. A multidão aplaudia os jogadores. Quem que é o sujeito dessa oração? A multidão aplaudia os jogadores. Me digam quem que é o sujeito. A multidão, exatamente. Ela não está fazendo uma ação? Não está praticando uma ação? Sim. E qual que é a ação que ela está praticando? A multidão. O que ela está fazendo? Aplaudindo, exatamente. Então, nós temos um sujeito que é ativo, ele faz, ele pratica uma ação. Ele é o agente dessa ação, porque ele faz isso, que é aplaudir os jogadores. Então, gente, é muito fácil. Então, quando a gente lê uma oração, a gente avalia, se o enunciado pedir, quem faz a ação. Se o sujeito fizer a ação, a oração vai estar na voz ativa. Se o sujeito receber essa ação, vai estar na voz passiva. A gente vai chegar na voz passiva daí, tá? Segundo exemplo, os cidadãos elegerão novos governantes. Então, eu coloquei o verbo no futuro, elegerão, que vai acontecer as eleições ainda, não aconteceu, tá? Então, o sujeito, vejam, os cidadãos, eles estão praticando uma ação, vão praticar ainda, né? Que é eleger os novos governantes. Então, a gente fala que essas orações aqui estão na voz ativa, porque o sujeito pratica uma ação. Ele faz alguma coisa, tá? Deu para entender a voz ativa? A gente é muito simples. A voz ativa é muito de boas. De agora, a gente vai para a voz passiva, que é o assunto da apostila, tá? Só tem né? A gente vai entender o que é a voz passiva, tá? Ó, não entendi a passiva e o sujeito indeterminado. É isso, tá? Isso é um babado, assim, que no ensino médio eu tô explicando e o povo tá morrendo. A gente vai chegar lá para diferenciar quando tá na voz passiva sintética e quando, na verdade, é um sujeito indeterminado. A gente vai chegar nisso lá. Então, o que seria a voz passiva? A gente já tem 2 tipos de voz passiva, tá? Então, a gente vai primeiro entender o que é voz passiva e depois ver os 2 tipos. E o segundo, que é o que interessa para a gente.
Ó, provavelmente, como faltam 10 minutos, a gente vai estender esse assunto para a semana que vem, né? Meu Deus do céu, e é importante. Então, voz passiva acontece quando na oração, a gente lê uma oração e analisa, o sujeito, ele não está fazendo uma ação, ele não está praticando, ele está recebendo uma ação, que é praticada por outra pessoa, tá? Exemplo, os jogadores eram aplaudidos pela multidão. Então, quem que é o sujeito? Vocês sempre vão ter que achar o sujeito da oração. Quem que é o sujeito? Quem que é o sujeito? Então, eles recebem ação na voz passiva, sim. Quem que é o sujeito que está recebendo essa ação? Eles não fazem ação. Jogadores, ó, os jogadores eram aplaudidos. A ação que eles estão recebendo é essa ação de serem aplaudidos. E quem que está fazendo essa ação? Então, se o sujeito ele não está praticando essa ação, quem que está fazendo? A multidão, exatamente. Então, aqui a gente fala que é uma voz passiva porque os jogadores estão recebendo uma ação. Aí a gente chama esse sujeito de sujeito paciente, porque ele é um sujeito que está recebendo uma ação. E quem que está fazendo essa ação? A multidão, tá? E a multidão a gente classifica, não interessa muito para vocês esse negócio de classificar aqui, mas eu já falo que é o agente da passiva. Quer dizer o quê? Que ele está fazendo a ação recebida pelo sujeito, tá? Mas, como que você vai avaliar que está na voz passiva? Achando quem que é o sujeito e vendo se ele está recebendo ou fazendo a ação que é indicada pelo verbo. Então, os jogadores eram aplaudidos pela multidão, tá claro que eles estão recebendo os aplausos. Por isso eles são sujeitos pacientes, né? Eles estão recebendo uma ação, estão sendo aplaudidos, tá? Segundo exemplo, ó, novos governantes serão eleitos pelo povo. Percebam, o sujeito da oração são os governantes, e eles estão recebendo uma ação. Qual que é a ação que eles estão recebendo? Que eles vão receber ainda. Eles vão ser eleitos, tá? Pelo povo. Quem faz ação é o povo, tá? Então, isso que é a voz passiva, quando o sujeito recebe a ação. Ele não pratica uma ação, tá? Ele é paciente ali. Ele fica quieto e recebe essa ação que o verbo mostra pra gente, tá? Deu para entender, basicamente, o que é voz passiva? Tipo, não, morri. Então, bora. Aí, os dois tipos de voz passiva. Acho que a gente vai até aqui hoje, gente. E daí a gente vai aprender a diferenciar voz passiva sintética de sujeito indeterminado na próxima aula. Vamos estender esse conteúdo aí, porque tem que ir bem devagar mesmo, sem pressa, sem nada, tá? Daí você complica, né, tia? Então, voz passiva analítica tem dois tipos, né? O que interessa para a gente é a voz passiva sintética, mas a gente vai ver a analítica também. Basicamente, a voz passiva analítica é aquela que o sujeito é paciente, é óbvio, nas duas vozes, né, que são, que a gente chama de passiva, o sujeito é paciente, ele recebe uma ação. Mas a analítica, ela apresenta uma locução verbal. Não sei se vocês lembram o que é isso, mas é quando tem dois verbos e eles indicam uma mesma ação. A gente vai ter um verbo auxiliar, né? E um outro verbo ali que é no particípio. Também vejam lá. Essa questão foi anulada pela banca. Essa questão foi anulada pela banca. Quem que é o sujeito? Quem que é o sujeito da oração? Essa questão foi anulada pela banca. Questão, perfeito. Então vejam que ela está recebendo uma ação. Ela foi anulada, tá? Por que é voz passiva analítica? Porque a gente tem dois verbos aqui, ó. Foi anulada, tá? Então ela foi anulada. Nós temos dois verbos que seriam uma locução verbal. Dois verbos que indicam uma mesma ação. Qual que é a ação? A anulação. Ela foi anulada, tá? Pela banca. Então, a banca que pratica essa ação recebida pelo sujeito questão, tá?
Segundo exemplo, as correspondências foram entregues ao contribuinte pelo carteiro, tá? Quem que é o sujeito? Correspondência, perfeito. As correspondências, tá? Então vejam que a gente vai ter também uma locução verbal. Foram entregues, dois verbos indicando a ação entregar, tá? Foram entregues ao contribuinte pelo carteiro. Então é isso que é a voz passiva analítica. É quando a gente tem um sujeito que recebe a ação, né? E seguido desse sujeito, depois desse sujeito, a gente vai ter uma locução verbal, dois verbos indicando uma só ação. Por isso que a gente chama de analítica, porque tem esses dois verbos, tá? Para diferenciar as duas vozes, né, passivas. A voz passiva analítica apresenta a locução verbal. A voz passiva sintética, ou pronominal, que a apostila traz, ela vai apresentar o pronome se. Isso a gente vê. Então, como diferenciamos a analítica e a sintética? Tô nesse ponto agora. A analítica, ela vai aparecer a locução verbal. Dois verbos indicando a mesma ação. A sintética é bem diferente, porque a sintética vai aparecer o pronome se. O que é o pronome se, professor? Isso aqui, ó, o se. Anulou-se. Então, vai ter um verbo. Esse verbo pode estar no singular, como esse aqui, ó, anulou-se, tá? Ou pode estar no plural, entregaram-se. Mas vai ter o se. É sintética ou pronominal o nome dela. Eu gosto mais desse nome pronominal, porque lembra a gente que tem um pronome, que é o se. Que na analítica não tem pronome. Na analítica tem dois verbos, tem locução verbal. Na sintética tem o pronome. Por isso que o nome dela é pronominal. É muito ridículo. Então, quando a gente vê lá, alugam-se casas, aluga-se casa, né? Vende-se casa ou vendem-se casas, tá na voz passiva pronominal, que tem o pronome se. Muito de boas, tá? A diferença entre as duas é muito tranquila, porque a sintética aparece o se, o pronome se, não tem como errar. E a outra não, a outra parece uma locução verbal, não tem nada de pronome se lá, tá? Isso é tranquilo. Ó, apareceu o verbo com pronome se, já vai ser automaticamente sintética? Tá, sim. Quando a gente vai comparar a voz passiva analítica e sintética, se apareceu o se, né, e perguntar se é analítica ou sintética, é óbvio que é sintética, não tem erro, não tem truque, nada, tá? O único problema é que, quando aparece esse pronome se, pode, às vezes, indicar que não está na voz passiva, que é um sujeito indeterminado, que a gente viu na aula passada, o sujeito indeterminado, ele também pode apresentar o verbo no singular mais o pronome se. Então, o problema desse conteúdo da apostila é isso. Você olhar, por exemplo, uma oração que tem um verbo ó, no singular, como essa aqui, anulou-se a questão, tá? E me dizer se esse se aqui está indicando que está na voz passiva sintética ou se ele está indicando que o sujeito é indeterminado, porque as duas coisas são diferentes. Na voz passiva sintética, nós temos o sujeito, tá? Na voz passiva sintética tem sujeito. No sujeito indeterminado, a gente sabe que tem alguém ali que fez uma ação, mas ele está indeterminado, não tem como saber quem fez essa ação. Então, esse pronome se pode indicar essas duas coisas. Esse que é o problema que eu coloquei nesse slide para vocês, que vocês não... É difícil entender. Porque daí vocês têm que fazer um macete de passar essa oração aqui, que a princípio, você olha a oração lá, anulou-se a questão. Quando você pergunta para o verbo, né, o que foi anulado? A questão. Aí você fala, já sei qual que é o sujeito. Mas, para vocês terem certeza que está na voz passiva sintético pronominal, vocês têm que passar essa oração, anulou-se a questão, para a voz passiva analítica, que é aquela que tem os dois verbos locução verbal.
Se você conseguir fazer essa passagem, você vai ver que o sujeito vai estar no início dessa oração nova na voz passiva analítica. E daí você vai ter certeza que essa oração está na voz passiva. Se esse ser indicar um sujeito indeterminado, daí você não vai conseguir fazer essa passagem. Ah, como assim, professora? Veja aqui, ó, no louça a questão. Eu poderia colocar na voz passiva analítica, escrevendo assim, a questão foi anulada? Se eu coloco aqui, ó, a questão foi anulada. Fica boa essa oração? Existe isso na língua portuguesa? Tá aceitável? Tá bem escrito? Tá bonito? A questão foi anulada? Eu posso falar isso na língua portuguesa? Sim. Então vejam que eu passei da voz passiva pronominal, né, que é a sintética, para a voz passiva analítica, porque eu coloquei ó, a questão sujeito e o foi anulada locução verbal. Então eu consegui fazer essa passagem, eu vejo que a questão é o sujeito, né? Ah, mas eu estava conseguindo ver antes, professora. Tudo bem, só que a gente tem que fazer essa passagem para ter certeza, porque às vezes é um sujeito indeterminado e a gente acha que é voz passiva, e não é, tá? Então tem que fazer essa passagem. Ai, ai. Então, ó, como já acabou a aula, gente, eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. Na semana que vem a gente vai só ver voz passiva pronominal, que é essa aqui com o pronome ser, e o sujeito indeterminado. A diferença, como que eu vou diferenciar os dois, professores? Como que eu vou saber? Eu já dei a dica aqui, mas semana que vem a gente vai trabalhar mais e ver os exercícios. Tem que fazer essa passagem para voz passiva analítica, tá? Pode ver que a de baixo também dá para fazer, né? Entregaram-se as correspondências ao contribuinte. Eu poderia colocar as correspondências foram entregues ao contribuinte, também daria. De boas. Quando é aqui, ó, na de baixo, já vou adiantar isso aqui da gente terminar. Quando a gente tem aqui o Czinho e a gente vai fazer essa passagem para analítica, a gente não consegue fazer, fica estranho, o negócio fica ruim, não tem como, aí é sujeito indeterminado. Vejam, precisa-se de professores de língua portuguesa. Eu não poderia escrever assim, professores de língua portuguesa são precisados de, porque tem o D ali, ó. Eu não posso esquecer dele. Então, não dá para fazer isso. Quando eu não consigo fazer essa passagem para analítica, indica que isso aqui é o sujeito indeterminado e não voz passiva pronominal. É isso que a gente vai ter que aprender semana que vem, tá? Estamos indo bem devagar, mas tem que ser assim, senão não adianta. Sim. A dica que eu dou sempre, até para o ensino médio, gente, é quando tem preposição, o D aqui, ó, nunca dá para passar. Nunca dá para passar para a voz passiva analítica. Então, quando tiver uma preposição, a gente já sabe que é sujeito indeterminado, tá? Mas, enfim, isso aí semana que vem a gente vê bem devagar. Ó, ainda não entendi muito. Sim, gente, semana que vem eu volto dessa parte aqui, ó, da voz passiva pronominal. Eu vou chegar aqui, ó, de novo, retomar isso aqui para depois entrar na diferenciação, tá? Então, até semana que vem, gente. Já começamos só aqui na semana que vem e daí a gente corrige exercícios sobre isso, tá? Até!